Obrigada a todos, boa noite e obrigada a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Está facultada a palavra. Está facultada a palavra. Algum vereador vai usar mais a palavra? Como nenhum vereador vai usar a palavra, eu vou passar aqui a presidência para o nosso vice-presidente Ivan José Verdade Silva e vou para a tribuna. Quero dar uma boa noite ao nosso colega vice-presidente Ivan José Verdade Silva, que está presidindo a sessão, os colegas vereadores, a colega vereadora Marlene e a todos aqui presentes. Eu tinha que vir para esta casa para falar, para dar uma resposta do que aconteceu sexta-feira, que não houve sessão nesta casa. Antes disso, que eu vou deixar para o final, quero falar sobre realmente o nosso município, a nossa cidade, e temos certeza que o prefeito vai fazer reuniões aí, não só com situação e com oposição. Quem mais sabe entender de obra é você, Vilas. Você foi secretário da infraestrutura. Na época de Dito Marques, era infraestrutura? Não, era indústria e comércio, mas passou 8 anos com a Daura e sabe de tudo. As obras paradas, nós sabemos o que é. Obra parada é que eu estou fazendo uma casa e o dinheiro falta. Aí ela vai fazer o quê? Zezinho de Goiás. Ela vai parar. Foi como aconteceu, não só com o Salgado, como a Paraíba, como os 5 mil e poucos municípios do Brasil. Essa mudança de governo, que esse governo federal, que eu até hoje não sei para que ele veio, só nas suas entrevistas, só conversando besteira, e hoje eu digo, que falta faz Temer para os municípios do Brasil, não só da Paraíba? As 193 casas, está tudo legalizado, está tudo em ordem. Não foi não, vereador Wagner, um problema de ex-prefeito, não. Porque se fosse problema desse prefeito, você é o primeiro a falar aqui e dizer ao povo o porquê não consegue sair dessas casas. O problema é que o governo federal parou tudo. A ação social mesmo hoje está sendo de um jeito que não está vindo dinheiro para a ação social. A Secretaria da Ação Social é muito importante fechar a porta. Culpa de quem? Do governo federal. Que nós sabemos que nós não, em Salgado de São Félix, temos um prefeito imoral. Prefeito responsável, prefeito pagador, pagando um salário em dia, que é de direito e obrigação, mas se a gente for ver as cidades que estão em dia, é muito poucas. Se for olhar no Vale do Paraíba, nós vamos ver o que estiver acontecendo. Quer dizer também que realmente, quando a gente fala da Vieira, que a palavra não entendi, porque estava em cima da hora, que é sobre a lei caduca que andar armado, e ela disse, se eu pudesse andar armado, eu tinha uma pistola 9mm. Eu só andava armado, se eu pudesse. Porque hoje a violência é tão grande que eu quero andar armado e não posso, que eu sou proibido. Que cidadão de bem não anda armado. O bandido não tem medo de ser preso. E se não tem medo de ser preso, não ia andar armado. Também de dizer, se é que Henrique vai mandar esse dinheiro, que bom. Graças a Deus, tá, vai ficar na história de Salgado de São Félix. A primeira deputada mandar um valor desses 300 mil da oposição. Porque quem ganhou nos vereadores da situação? Não, quem ganha é o povo. E seguindo para o município, nós vamos fiscalizar e o prefeito vai, com certeza,
investir esse dinheiro, seja em calçamento, seja lá em que for. Quando falo assim do prefeito sobre o requerimento, Vieira, até que eu lhe chamei e lhe disse, foi que tinha havido um equívoco, que você fez requerimento e colocava o nome das pessoas. Marlene Quintino Barbosa, Josefa da Paz Silva, Wagner Vila Saraiva, Flaviano Silva de Andrade e Petronildo Vieira. Só que assinava Marlene, Wagner e você, nem Flaviano e nem da Paz. Que você disse que são oposição. Será que da Paz é oposição? Vaguinho? A vereadora da Paz é oposição? Não, porque você se coloca tantas. A vereadora da Paz, oposição, nós estamos aqui, nós da oposição, estamos pedindo um requerimento ou um projeto de lei. É como nós sabemos que projeto de lei, quando é aprovado nesta casa, como o Mano falou, vai no Tribunal de Justiça e derruba esse projeto. Quantos projetos já veio de lei, Mano, do Senado, do Congresso e o Supremo Tribunal Federal derruba? Da Casa Legislativa do país, o Senado Federal, da Câmara dos Deputados, tudo em Brasília. Essas coisas que nós temos que ver. O requerimento mesmo, como eu falei aqui, seus requerimentos são favoráveis, mas o requerimento que providencie o desassoramento da barra de Acabamirim, eu vou fazer aqui oral, que aqui não é o município que vai resolver. Quem vai resolver é o Estado, é a CAGEP, quando é funcionário, sabe? E vou botar aqui oral. Se os colegas vereadores votarem todos favoráveis, vou fazer um ofício ao governo do Estado que providencie fazer uma limpeza aí, retire essa areia e faça isso. Está entendendo? Eu vou fazer esse requerimento, estou fazendo esse requerimento oral. Cabe aos colegas vereadores votar ou não. Vou passar a palavra ao vereador. Com relação ao cemitério, só para dificultar, quando eu fiz o requerimento, eu deixei bem claro que a finalidade não era só o cemitério. Não sei se Vossa Excelência lembra, que era doação de terreno, cemitério e a UBS. Né? Aí poderia o prefeito fazer, desapropriar, ele o fez. Mas como também teve votos aqui que não foi favorável, o dono da propriedade entrou na justiça. Até hoje está rolando isso na justiça, certo? Com relação a obras, sentar na cadeira de oposição e começar a cobrar e pedir é fácil demais. Mas você passou 8 anos como secretário e você viu a quantidade de obra que ficou parada. Não é porque você é incompetente, não, que eu sei que você é competente. É porque as burocracias, existe muita burocracia. E você vive, você passou por isso e saudade é testemunha. E você queria que essas obras terminassem, eu tenho certeza que você queria. Mas ficou aí. E a Djailson correndo atrás, está tentando concluir essas obras. No governo federal, a gente vê, tivemos a notícia que o CRAI pode parar. Né? Não vem recurso, amigo. Qual foi a cidade pequena que vê um recurso do próprio que a gente está pedindo para salvar 230, 220? Só não lembro qual, 220, não, 197 casas. 193. 193 casas. Né? Então você vê que é um projeto grande. Você, quando saiu, ficou aí um monte de projeto que estava parado simplesmente, eu acredito, por causa de burocracia. Não foi incompetência sua, tenho certeza que não. Era só isso, vereador Blas. Sim, e para encerrar, eu quero aqui, não é desabafo, assim, né? Porque eu tenho 4 mandatos nesta casa. Se eu faltei nesses 4 mandatos, que estou entrando para 16 anos, se eu faltei 5 sessões aqui, eu acho que pode pegar o livro de ato aí, que eu 5 sessões. Não vou botar culpa nem em você, porque você está entrando agora, você está aqui provisório, e vocês fizeram aquele vídeo falando que não houve uma sessão aqui, que o presidente não veio, tantos requerimentos, tantos projetos, muito valioso para o povo, saudade de São Félix. São os projetos valiosos, mas eu não vim porque eu tive motivo. Porque quem mais faz requerimento aqui
oral ao prefeito sou eu, que eu faço de segunda a sexta, sábado, domingo, eu faço requerimento e vivo trabalhando para o povo de Salgado São Félix. Quem está aqui sabe, quem tem casa me escutando sabe que Maromé trabalha. Mas vocês fizeram aquele vídeo, agora o vereador Vaguinho, o vereador Marley, o vereador Flaviano, já houve aqui de não ter sessão com a ex-presidente da Paz, e eu vim aqui sozinho batendo na porta, tudo escuro, não vai ter não? Eu digo, danado, nem me avisaram. Eu nunca fiz um vídeo para falar porque a presidente da Paz não fez sessão. Nós não podemos aqui usar dois pesos, duas medidas, vereador Vaguinho. Aqui ou é ou não é. Por quê? Porque o vereador Flaviano participou, Vieira não participou, não posso botar culpa em Vieira. Não é porque eu quero defender, mas a gente tem que ser justo. A vereadora Marlene, a vereadora Adriana, fizeram todas as que não houve sessão. Eu nunca fui para redes sociais falar porque não houve. Se não houve alguma coisa contra a Paz, algum motivo familiar, algum motivo que só pertence a ela, e não houve sessão. É por isso que eu digo a vocês, nós temos que usar aqui, como se diz, nós somos democratas, agora tem que ser as coisas corretas. Porque eu não sou de faltar sessão. Faltei porque motivos eu tive um minuto para encerrar, porque motivo eu tive de não ter a sessão. E digo a vocês que a pior coisa que eu acho é quando chega a sexta-feira para ter o debate, para ter discussão. Isso é bom para os vereadores. Isso é bom para o povo, que o povo está em casa vendo que nós estamos discutindo as coisas que é de benefício para o povo de Salgado São Félix. É por isso que nós temos que fazer isso. E diga a vocês, não vou faltar sessão aqui por brincadeira não. Agora diga a vocês, mais uma vez, vamos ser corretos comigo, com todos. Ok, vou encerrar e dizer, vamos ser corretos com todos. Não pode fazer com uma coisa e com o meu, outra, aí eu não concordo. Muito obrigado a todos. E foi bom essa discussão aqui, que é de praxe, de vereador com vereador, Mano com Vieira, Vieira com Vaguinho, Mário, assim vai. Isso é normal, isso é de praxe. Isso é toda a casa legislativa tem isso. Muito obrigado a todos e vou colocar os requerimentos e o projeto em votação. Não, aí você dois pesos e duas medidas. Eu não concedi a Mano e nem vou conceder a você. Na próxima sessão você tem 10 minutos para dar a resposta. Vou botar os requerimentos de votação. Primeiro eu vou colocar o requerimento. Pode mais não, vereador, que eu já usei a palavra e o vereador não pode. Eu quero que você mostre um artigo que diz que depois de ninguém pode usar. 16 anos aqui, sempre foi desse jeito. E eu vou colocar em votação esse requerimento. Mas não tem, e vou encerrar a sessão. O requerimento de Vieira sobre o município, a prefeitura, para nós fazermos um ofício ao governo do Estado, diretamente ao governo, o desacionamento da barragem de Calmirim, vou colocar, se os colegas acharem por bem votar, vereadora Marlene, sobre o requerimento direto para o governo do Estado. Vereador Vieira. Sim. Vereador Vaguinho. Sim. Vereador Mano. Sim. Vereador Vando. Vereador Cola. Vereador Flaviano. Sim. Ok. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O requerimento que já foi discutido aí, que já foi discutido por todos,
que é o requerimento 011-2019, o 09-2019, o 08-2019, o 07-2019 e o requerimento 05-2019 e, por último, 04-2019, de autoria de Marlene Quintino Barbosa, Wagner Virassarelli e Petrolino Vieira. Vereadora Marlene. Sim. Vereador. Sim, presidente. Todos aprovados. Vereador Vaguinho. Sim, presidente. Vereador Mano. Vereador Vanto. Sim. Vereador Zé Carlos. Vereador Fabiano. Sim. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. E o projeto de lei que foi discutido é o 07-2019. Não, o 07 não, retifico. É o 051-2019, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social SUS do município de Salgado São Félix e da outras providências. Vereador Marlene? Sim. Vereador Vieira? Sim, senhor presidente. Vereador Vaguinho? Sim, presidente. Vereador Mano? Sim. Vereador Vanto? Sim. Zé Carlos? Sim. E vereador Fabiano? Sim. O projeto de lei 051 foi aprovado por unanimidade. E quero dar uma boa noite a todos e que vocês venham novamente sexta-feira para esta casa. Esta casa não é só nossa, essa casa é de vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir.